Queridos, o contexto dessa passagem bíblica, ela se dá no chamado Reino do Norte. Lembrando apenas que, para contextualizar aqui, que Israel era um único reino, com 12 tribos, quando Davi foi rei sobre Israel. Depois Davi passa esse reinado para o seu filho Salomão, mas quando Salomão morre, esse reino é dividido em duas partes, a parte do sul, chamada de Judá, com 2 tribos, e a capital era Jerusalém. E a capital do Reino do Norte era Samaria, e o Reino do Norte era chamado de Israel, por isso que quando você lê a Bíblia tem lá, às vezes mencionando Judá, Reino do Sul, e às vezes mencionando Israel, que nada mais é do que o Reino do Norte. O que acontece aqui está acontecendo no Reino do Norte. No Reino do Norte, no Reino de Israel, reinava Acabe. E nesse tempo, o exército da Síria era o exército mais potente da terra. Os sírios, o exército da Síria, tinha por rei um cidadão chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad era a personificação do próprio diabo. Ele era terrível, ele se encaixaria muito bem no texto de João, quando Jesus se referindo a Satanás, ele diz que o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Ben-Hadad é essa personificação no Velho Testamento. E este homem decide invadir Israel, destituir o rei e acabar com Samaria. E a Bíblia vai dizer que ele era tão poderoso que ele criou uma grande confederação de reis e exércitos. E quando a gente descortina aí o primeiro versículo do capítulo 20, 1 Reis, começa dizendo ali que ele se juntou com 32 reis, com cavalos e carros, de modo que ele se tornava imbatível. E quando eles cercam Samaria, e o rei está fechado dentro de Samaria, junto com a sua corte e o povo, a Bíblia vai dizer que esse homem, Ben-Hadad, manda um recado, e o recado, por isso que digo que ele personifica o próprio diabo, porque o que ele quer é o que o diabo sempre vai querer, e o que ele pede para Acabe: eu quero os seus bens, eu quero as suas mulheres, e eu quero os seus filhos. Por que eu digo que ele é a personificação do diabo? Porque o diabo ele sempre quer roubar, matar e destruir. Não somente aquilo que você possui, mas também aquilo que Deus te deu como família, como esposa e como filhos. E o diabo aqui, na boca de Ben-Hadad, ele é muito específico. Entregue para mim seus bens, entregue para mim as mulheres do povo e entregue para mim os filhos. O que me assusta lendo essa passagem é que Acabe topou imediatamente. Acabe não resistiu. Acabe diz: não, beleza, o que eu quero é manter o meu reinado. O que eu quero é continuar sendo chamado de rei. Não importa o que ele está pedindo aí, eu negocio, eu entrego. O que importa é eu continuar sendo chamado de rei do Reino do Norte, ou rei de Samaria, ou rei de Israel. E ele entrega. E Ben-Hadad, por mais que fosse um homem terrível, se espantou com a facilidade com que Acabe entrega o que ele pediu. E às vezes eu imagino que o diabo se assusta com determinados cristãos, que entregam com tanta facilidade aquilo que ele pede. O que acontece é que, no dia seguinte, Acabe entrega o que ele pediu, mas no dia seguinte a esse, Ben-Hadad quer mais. Porque o diabo, ele nunca para, ele não para enquanto não houver a destruição total. Então ele manda outro recado para Acabe e diz: olha, amanhã você me entregou já o ouro e a prata, você já me entregou as mulheres e os filhos, mas amanhã os meus soldados entrarão em Samaria e vão esquadrinhar as casas.
A palavra esquadrinhar as casas significa, eles vão olhar dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, em cima do sótão, embaixo do porão, eles vão quebrar as paredes, eles vão ver o que tem. E ele diz assim: qualquer coisa que seja valioso aos teus olhos, eu tomarei. Ele agora dá um passo a mais, e é nesse momento que Acabe então percebe que essa negociação com o inimigo não vai ter fim. E por não ter fim essa negociação, então Acabe se assusta e decide finalmente pedir um conselho. Querido, o conselho, ele tem o poder de matar ou viver. Ele tem o poder de ressuscitar, como ele tem o poder de enterrar. Por isso, tome muito cuidado com quem você se aconselha. Mas não se esqueça, o conselho vindo da pessoa certa sempre será uma voz de Deus na sua vida. Mas muito cuidado com quem você se aconselha. E ele vai então pedir o conselho para os anciãos. E os anciãos dizem então para Acabe, diz: para de negociar imediatamente. Porque na verdade ele não quer somente bens, mulheres e filhos e esquadrinhar as casas. Ele quer matar você. E por isso que ele se parece tanto com o diabo, que vem para roubar, matar e destruir. E aí quando Acabe decide então criar uma ruptura contra um exército de mais de 1 milhão de homens armados, uma confederação de 32 reis, então Acabe manda um recado para Ben-Hadad, que está dentro da sua tenda, com os 32 reis bebendo, e lá chega a notícia que diz: Acabe disse que aqui a negociação termina. Quando Ben-Hadad ouve isso, diz assim: o quê? Diga para ele que amanhã, a essa hora, os meus soldados só estarão com o pó de Samaria na mão. Não vai sobrar nada. Mas é nesse momento, aqui tem uma chave preciosa, é nesse momento em que ele decide não negociar mais com o inimigo, é nesse momento que Deus intervém. Por que isso é uma chave? Porque enquanto você está negociando valores, enquanto você está negociando valores cristãos, valores bíblicos, valores familiares, tudo, enquanto você está negociando e repartindo com o diabo, Deus só está te vendo. Mas quando você toma uma decisão de romper com o inimigo, então Deus fala, age e acontece. Então imediatamente, quando ele corta a negociação com o inimigo, Deus manda um profeta, e o profeta diz: assim diz o Senhor. Depois você vai lá em casa, está lá no versículo 13. Assim diz o Senhor: você viu, olha a pergunta de Deus, você viu esta grande multidão? Pois saiba que hoje eu entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou, o nome próprio de Deus, eu sou o Senhor teu Deus. E o que acontece ali é uma das coisas mais impressionantes, porque o exército de Samaria, o exército de Acabe, era um exército de 7.000 homens, contra um exército que enchia a terra. Pois a Bíblia diz que naquele dia, aquele pequeno exército varreu do mapa o exército dos inimigos, não porque eles eram bons, mas porque Deus estava com eles. Imediatamente, em seguida, Deus usa um homem e diz para Acabe: grande foi a tua vitória, por causa do Senhor, mas daqui 1 ano, o inimigo vai voltar. E é aqui que muita gente se perde, porque acha que as vitórias de hoje são suficientes para sempre. Pois eu quero lhe dizer que enquanto você viver nessa terra, o inimigo nunca vai desistir de te destruir. E isso o diabo fez com o próprio Jesus, porque se você pegar Mateus, capítulo de número 4, a tentação de Jesus no deserto, a Bíblia vai dizer que Jesus é tentado em 3 áreas ali, vocês conhecem, mas no final a Bíblia diz assim que Jesus venceu a tentação, mas a Bíblia diz assim: e Satanás o deixou por um período de tempo. É só um tempo. Depois ele volta com novas armas e com novas artimanhas. E não pense que a vitória de ontem, a história
o saudosismo do que você recebeu ontem é suficiente para vencer hoje. Por isso que o Senhor diz: as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Então nós temos que sempre estar renovados no Senhor. O que vai acontecer agora é que um ano depois, olha a estratégia, um ano depois, os servos de Ben-Hadad entram na sua presença e dizem assim: Senhor, nós estávamos pensando, lembra daquela derrota? Eu acredito que Ben-Hadad diz: meu, nem me fala, que vergonha, nunca tinha acontecido com a gente. Pois é, mas eu acho que a gente descobriu o porquê que eles venceram de nós. É porque a guerra foi nos montes, e o Deus deles é um Deus somente dos montes. Então vamos atraí-los aos vales, e no vale nós venceremos, porque o Deus deles é Deus dos montes e não dos vales. Quando eles decidem isso, Deus usa um homem que entra na presença de Acabe e diz assim: porque o inimigo diz que eu sou Deus só dos montes e não sou Deus dos vales, saiba tu que darei a vitória sobre todos eles no vale. Eu acho isso fantástico, porque abre aqui algo tremendo. Já eu explico. Quando eles se reúnem no vale, lá vai Acabe com o seu pequeno exército. E sabe como é que a Bíblia compara a diferença do tamanho dos exércitos? O exército de Israel, do povo de Deus, a Bíblia diz assim: eram como 2 montes de cabras. Era como 2 ajuntamentos de cabras. E o exército do inimigo enchia a terra. Dá para você ter uma ideia do que é isso? Uma vista aérea, você veria o exército enchendo a terra. E na mesma vista aérea, você iria olhar 2 pequenos rebanhos de cabras, parecendo 2 pequenos rebanhos de cabras. Ali era o exército do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que naquele dia, a vitória daquele pequeno exército foi tão grande, que só ao fio da espada caíram 100.000 homens naquele dia. E o exército inimigo fugiu. E Ben-Hadad, a personificação de Satanás, fugiu e saiu se escondendo de casa em casa, porque não tinha nem mais onde morar. Porque esta é a vitória do Deus, que é Deus dos montes e que é Deus dos vales. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então, eu vou dar uma pausa aqui nessa história e já volto com ela um pouquinho mais para frente. Porque aqui eu quero abrir um precedentes, porque muita gente precisa ouvir o que eu vou dizer aqui nessa noite. Entenda uma coisa para a gente começar: Deus é Deus dos montes e Deus é Deus dos vales. Deus é Deus nos tempos bons, Deus é Deus nos tempos ruins. Deus é Deus no passado, mas também é no presente e também é no futuro. Deus é Deus do tempo, mas Deus também é tempo do espaço. Independentemente das circunstâncias, Deus é Deus. E ainda que o monte aponte para um lugar de exaltação, um lugar de holofotes, um lugar de visibilidade, e ainda que o vale aponte para um lugar de humilhação, para um lugar de anonimato, para um lugar de silêncio, ainda assim, Deus é Deus lá em cima e Deus é Deus lá embaixo. Ainda assim, Deus trabalha com quem está lá em cima, mas Deus também trabalha com quem está lá embaixo, porque Deus é Deus nos dois. Então não importa se você esteja se sentindo no dia mais vitorioso da sua vida, Deus é Deus. Mas também não importa se você está arrasado pelas circunstâncias, Deus continua sendo Deus, porque Deus não muda. Então, independente das circunstâncias, acreditando você ou não, Deus é Deus em todo o tempo. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Vou falar um pouquinho sobre o Deus dos montes. Antes de mais nada, você precisa entender somente uma coisa: Satanás não tem medo de quem está lá em cima. Entenda uma coisa: o inimigo não teme se tudo está dando certo na sua vida. O inimigo não se preocupa se tudo agora está encaixando na sua vida.
O inimigo não se preocupa se você está vivendo um tempo agora de lá em cima. Não, ele não se preocupa. O próprio Jesus, a nossa referência máxima, ele foi tentado em cima de um monte. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 de Mateus que ele estava num alto monte e o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E lá em cima do monte o diabo diz para ele: tudo isso te darei se prostrado aqui em cima do monte tu me adorares. E sabe qual foi a resposta do Senhor em cima do monte? A resposta do Senhor em cima do monte diz: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Ele venceu o diabo em cima do monte. Então assim, não importa a posição que você está, não é isso que define se o diabo teme você ou não. O que define isso é a tua comunhão com Deus. Não importa se é no monte, não importa se é no vale. Quando a gente entende isso, a gente começa a compreender algumas coisas. Outra coisa que é interessante dizer aqui: não importa se você está lá em cima, você pode ter certeza que nos montes também as batalhas são travadas. Não pense que porque você está vivendo uma fase boa, não terá lutas e problemas na sua vida. Nunca se esqueça, quanto mais alto você voar, mais forte serão os ventos. Jeová. Para eu continuar, nunca se esqueça que é Deus que nos coloca em lugares altos. Quem nos coloca lá é Deus. É Deus quem promove, é Deus quem exalta, é Deus quem abençoa. Quando nos esquecemos que chegamos aonde chegamos por causa de Deus, e deixamos Deus de lado, então fazemos um culto ao antropocentrismo, onde o homem é colocado no centro e Deus gira em torno dele. Não, querido, Deus não gira em torno de você, é você que tem que girar em torno de Deus, porque Deus é Deus e você é você. Quando a gente entende isso, que o homem no centro, que o homem, quando está no centro, esquece de Deus, este homem, esta mulher, é tomada pela soberba. E a soberba é o que precede a queda. Vocês lembram daquele hino que diz assim, do David Keelan? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Quem já ouviu isso? Diga amém. Como é que continua? Mas, às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É neste momento de independência que você se abraça a sua autocapacidade de lidar com as circunstâncias que você cai. Por quê? Porque ninguém está tão alto que Deus não esteja mais alto que Ele. Porque Deus está acima de todas as coisas. Posso lhe dizer uma coisa? Quem coloca uma pessoa em lugar alto é Deus. E quem tira é Deus também. E eu vou provar isso para vocês na Bíblia, na oração de Ana, 1 Samuel capítulo 2, depois você vai ler na sua casa a partir do versículo 6. Diz assim: o Senhor mata, e o Senhor preserva a vida. É Deus que faz descer a sepultura, e é Deus que da sepultura resgata. É o Senhor que dá a pobreza, mas também dá a riqueza. É o Senhor que humilha, mas também é o Senhor que exalta. É o Senhor que levanta do pó o necessitado e do monte de cinza ergue o pobre e ainda o faz assentar entre os príncipes. É Ele que guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados pelas trevas. Agora escute: pois não é pela força do homem que este prevalece, mas é somente pelo meu nome, diz o Senhor. Quem exalta e quem abate
é Deus. Pastor, o que pode me derrubar de um lugar elevado? Respondo. Primeira coisa, arrogância. E a palavra arrogância nada mais é do que um sentimento que leva o indivíduo a arrogar para si um mérito que não tem. É quando o indivíduo arroga para si e para a sua capacidade um mérito que não é dele, mas é de Deus. E a arrogância, sem dúvida nenhuma, derruba quem está em cima para baixo. E o diabo sabe disso, porque aconteceu com ele. Quando ele era um anjo de luz, Ezequiel capítulo 28, ele cresceu tanto, que o próprio Senhor vai dizer que ele era selo de medida, ou aferidor de medida. Sabe o que significa? Ele era o parâmetro máximo de beleza no céu. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo sendo assim, ele cresceu e aí ele arrogou para si algo que não era dele. E o que ele arrogou para si? Ele olhou para Deus e disse assim: eu estou bem no alto, mas o que eu quero mesmo é estar sentado naquele trono. E quando ele arrogou para si toda a divindade do céu, foi a sua queda. Quando você lê Ezequiel 28:17, diz assim: elevou-se o teu coração, Deus falando para ele, por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria, por terra te lancei. Porque Deus é o que exalta e Deus é o que abate. Quem entendeu até aqui, diga amém. Cuidado com a arrogância, porque a arrogância, gente, ela pode estar em absolutamente nada do que você faz, ou pode estar em tudo aquilo que você faz, porque o que muda essa perspectiva é o teu coração. Se o teu coração é arrogante e você for trabalhar, aquilo será para a sua destruição. Se não for, então aquilo será bênção na sua vida. Então, tudo à sua volta, absolutamente tudo à sua volta, pode te levar a esse espírito de arrogância, ou tudo à sua volta pode te trazer a um espírito de humildade e entendimento diante do Senhor. Às vezes, a tua posição pode fazer com que você se torne um arrogante, uma arrogante. Os teus bens podem te transformar num grande arrogante. As tuas características físicas podem te tornar uma mulher arrogante, um homem arrogante. Os teus diplomas podem te tornar um homem arrogante. A tua posição social pode te tornar em uma pessoa arrogante. Para os gregos, o que valia eram as características físicas. Se o cidadão tivesse características físicas específicas, ele não era nem chamado de homem, ele era chamado de Deus. Por causa de características físicas. E esse princípio do diabo continua solto no mundo, fazendo com que a gente se orgulhe de tudo aquilo que tocamos, fazemos e temos. Muito cuidado com a arrogância. E Paulo, sabendo disso, ele vai escrever em Romanos capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu acho tremendo o capítulo 12, versículo 16, que ele diz assim: tenham uma mesma atitude para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam, presta atenção, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Cuidado com o orgulho. Você pode abraçar o pequeno, o grande, o pobre, o rico, o baixo, o alto, não importa. Eu estou aqui para servir quem quer que seja. Quem quer que seja, porque foi para isso que Deus me chamou, e é esse o exemplo que Jesus deixou. Lembra de Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5? Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Observa, falando de Jesus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Olha onde Jesus desceu. Aí o versículo continua assim:
pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Deus é quem abate e é Deus quem exalta. Cuidado com a arrogância. Quanto mais alto você subir sem Deus, maior será o tombo. Primeira coisa, arrogância. Segunda coisa, poder. Não, pastor, eu não tenho poder não. Tem sim. Não, pastor, eu sou, o senhor nem sabe. Eu sou o mais humildezinho. É nada. Todos nós temos poder de influenciar. Seja quem for. Nós temos o poder de influência. E a influência do diabo é tão grande que quando ele foi expulso do céu, ele levou a terça parte dos anjos com ele. Tamanha era a sua influência. Mas não se esqueça, vou repetir, quanto mais alto você subir, não se esqueça que Deus ainda continua acima. Não importa o quanto você cresça, Deus é maior. Deus sempre será maior. Eu gosto do salmista, quando ele diz no Salmo 95:3, ele diz assim: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. O grande Rei acima de todos os reis. Aí o próprio salmista, no Salmo 62:11, diz assim: Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence somente a Deus. Então, querido, use com sabedoria, porque por maior que seja o teu poder, o poder de influência, Deus está acima. A cena de Jesus na frente de Pilatos é uma cena chocante, lá no capítulo 19 de João, versículo 10 e 11. Quando Pilatos olha para Jesus e diz assim: tu não sabe, olha, gente, olha o Pilatos, falando para Jesus, o Filho de Deus. Tu não sabe, Jesus, que eu tenho poder para mandar te matar e para mandar te soltar? Até ali, desde a noite anterior, Jesus estava em silêncio, mas quando Pilatos toca nesse assunto, quando Pilatos olha para ele e diz assim: eu tenho poder para te matar e para te soltar. Nesse momento, Jesus levanta a cabeça, olha para Pilatos e diz: nenhum poder você teria se o meu Pai não tivesse te dado. Deus está acima de todas as coisas. E o poder pertence a Ele. E nunca se esqueça que Deus pode te abençoar, mas tem um detalhe que você não pode esquecer, e eu vou dizer para você. Está em Isaías 42, versículo 6, que diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça. A gente ama. Eu te tomarei pela mão, eu te guardarei, eu te darei por aliança do meu povo. Tu vai abrir os olhos dos cegos, tu vai tirar a prisão dos presos, tu vai tirar do cárcere os que estão em trevas, porque eu sou o Senhor, este é o meu nome. Podia parar aí, mas aí tem uma vírgula e termina assim: e eu, o Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Você pode fazer, você pode crescer, você pode subir, mas a glória é dele. Continue dando glória ao seu nome. Nunca bata no peito e diz: fui eu, porque você vai cair. A glória pertence ao Senhor. Nunca se esqueça da última linha da oração do Pai Nosso, em Mateus 6,13. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. O poder é dele, a glória é dele, o reino é dele. O que eu faço então, pastor? Se sujeite a esse Deus que te ama. E se eu não me sujeitar? Bom, então eu mando aqui Tiago 4,6 para você. Deus resiste os soberbos,
mas dá graça aos humildes. Tiago 4,10: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Aplaude-se Jesus lindo nessa noite, porque Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus dos vales. E alguém olhou para mim e falou: graças a Deus chegou na minha parte agora. A gente tem até o jargão gospel, né? Estou no vale, estou passando no vale, entrei no vale. Quando a gente ouve alguém falar isso é porque está numa grande prova, né? A gente gosta de cantar aquela música, vou passando pela prova. Ah, vocês ouvem, né? Vocês já entraram no vale, sei. Queridos, o Senhor disse para Acabe, porque o inimigo diz que eu sou só Deus dos montes, quero que vocês saibam que eu também sou Deus dos vales, e eu também dou vitória, e grandes vitórias, e maiores vitórias, para quem está lá nos vales, e você perdeu a oportunidade, dá glória a Deus por isso. Porque Deus é o Deus dos montes e Deus é o Deus dos vales. Alguém aqui já venceu o vale? Alguém aqui já passou no vale? Não? Eu tenho que levantar as duas mãos, pé junto, né? Tem que deitar no chão. Porque isso faz parte da vida. Mas eu quero lhe dizer que existe esperança no vale. E onde tem esperança tem salvação. E onde tem salvação tem exaltação. E isso não é eu que estou dizendo. Isaías 40, versículo 4 e 5 diz assim: todo o vale será exaltado, e tudo que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará no vale. Porque Deus é Deus dos montes, e Deus é Deus dos vales. E quando a gente olha para a vida de Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, a gente vê que Isaac estava numa fase, Isaac estava num perrengue, porque ele cavava um poço junto com os seus servos, os servos de Abimeleque vinham e entulhavam o poço, ele andava mais para frente, cavava outro, dava água, que era algo essencial para fazer sobreviver o povo e o rebanho. E aí o povo de Abimeleque vinha e brigava por causa daquele poço. E ele foi andando, e nada está tão ruim que não possa piorar. E a Bíblia diz que ele chegou, escute agora, no vale de Berseba. E quando ele estava lá no meio do vale, eu não vou perguntar aqui quem está no vale, porque você pode, ficar com a mão no bolso e dizer: eu tenho vergonha de levantar a mão, pastor, mas você não faz ideia do vale que eu estou. Mas eu quero te dizer que quando Isaac chegou no vale de Berseba, lá embaixo, a Bíblia diz assim: naquela noite apareceu o Senhor a Isaac no vale. Porque Deus aparece no vale. E Deus fala com Isaac: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Aí ele diz assim: não tenhas medo aqui no vale, porque eu sou contigo aqui no vale. Abençoar-te-ei, mesmo você estando no vale, e multiplicarei a tua descendência, porque eu sou Deus dos montes, mas eu também sou Deus dos vales. E aí Isaac dá uma lição do que fazer no vale. E Isaac ensina 4 coisas do que fazer dentro de um vale. Porque na nossa cabeça o vale é só para reclamar. Na nossa cabeça o vale só serve para a gente murmurar. Na nossa cabeça o vale só serve para a gente ficar com um pires na mão, pedindo esmolas de oração. Mas Isaac dá uma lição. Ele está no vale, e a Bíblia vai dizer assim, que a primeira coisa que ele fez dentro do vale, ele edificou ali um altar. Dentro do vale. O que Isaac está ensinando? Isaac está dizendo que mesmo aqui dentro do vale, eu levanto um altar de adoração, porque mesmo no vale, eu posso continuar adorando e bendizendo e enaltecendo o santo nome do Senhor. Primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia diz assim: e ele invocou o nome do Senhor, porque a segunda coisa que dá para fazer dentro do vale, se a primeira é adorar, a segunda é orar.
Deus ouve a oração de quem está no monte, mas Deus também ouve a oração de quem está no vale. Terceira coisa que Isaac fez, ele montou ali uma tenda. Ele não furou broca, ele não encheu viga baldrame, ele não levantou tijolo, ele só montou ali a tenda, porque para Isaac ele sabia, aqui é o seguinte, quando Deus quiser, quando Deus falar, eu só enrolo a lona e vou embora, porque vale eu não vim para morar, eu só estou de passagem. Vou dizer isso para você, porque tem gente que está morando no vale. Deus não te botou no vale para você morar nele. Deus te colocou no vale para te visitar no vale. E finalmente, sabe o que ele faz? Ele cava um poço. E aquele poço ninguém entulha. Por quê? Porque ninguém quer poço dentro de vale. Porque o inimigo não entende como alguém pode querer um poço dentro de um vale. Mas a gente que é crente e serve a Deus, a gente entende que mesmo dentro do vale a água pode jorrar como um rio do nosso interior, e o Espírito Santo pode molhar o nosso rosto com lágrimas diante desse Deus, que é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Por isso, se você tem coragem, levante a mão junto comigo e diga: Senhor Jesus, te agradeço pelos vales. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não importa se você está no monte ou se você está no vale. A única coisa que importa é que Deus está junto com você. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, porque vale é varada, mas ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam dentro do vale. Por isso seja consolado. Eu não sei onde você se enfiou, eu não sei onde você está, eu não sei o quão baixo você desceu, mas Deus é Deus de consolo no vale. Deus fala no vale e Deus dá vitória no vale. E você que está no vale, dá um glória a Deus. Te peguei. Aleluia. Porque não é o vale que define a tua vitória, mas é a presença de Deus. Por isso eu tenho uma palavra profética aqui nessa noite. Vai profetizar? Vou. O quê? A Bíblia pura. Por isso levante a mão para receber a palavra profética de Isaías 41, 9 e 10. É Deus falando contigo. Tu és o meu servo, tu és a minha serva, eu te escolhi, nunca te rejeitei. Não tenhas medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha mão, porque eu sou Deus dos montes, mas eu também sou Deus dos vales. Aleluia. Aleluia. Não importa onde você esteja, importante é que Deus está com você. Quem aqui já ouviu a história de Davi derrubando Golias? Já ouviram? Onde que Davi derrubou Golias? Quer que eu diga? No vale de Elá. É no vale que Golias caiu. Porque Deus... E sabe o que Davi gritou dentro do vale de Elá? Davi pegou uma funda com uma pedra e gritou: tu vens a mim com espada e com lança, mas aqui dentro desse vale eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Dentro do vale. Dentro do vale, gente. Quem está entendendo? É dentro do vale. É dentro do vale. E os vales são necessários. José do Egito viveu dentro de um vale 17 anos, sofrendo, até que se tornou o segundo de Faraó. Davi, pelo menos entre 15 e 17 anos, entre a unção que ele recebeu de Samuel e ele sentar no trono, ele viveu fugindo de Saul, escondido dentro de cavernas. Ele passou no vale, antes de subir. Quando a gente olha para Acabe, a gente vê que não importa o que ele tenha vivido nos montes,
Deus foi Deus dentro dos vales. Paulo, daquele momento em que ele vê a luz, Cristo, indo para Damasco, em Atos 9, até ele se tornar o grande apóstolo, ele passou 3 anos na Arábia e depois 14 anos em Tarso, 17 anos antes de ser o grande apóstolo. Não importa se você está no vale, saiba que o vale te prepara para os montes, e é nos vales que Deus faz os maiores milagres. Ezequiel capítulo 37, e Deus me levou a um vale de ossos secos, e disse: aqui dentro do vale profetiza minha palavra. E ele diz que ele profetizou, houve um reboliço entre os ossos, osso com osso, subiu nervo, músculos e pele, carne, e aquele exército se levantou, e ele disse: aqui dentro do vale, quer saber de uma coisa? Deus disse para Ezequiel: aqui dentro do vale, fala para o meu espírito soprar dos 4 cantos. E a Bíblia diz que o espírito soprou dos 4 cantos, e a Bíblia diz que trouxe vida a um exército que se colocou forte, poderoso e de pé dentro do vale. Você precisa entender isso. Ninguém sobe sem antes descer. Mas isso acontece com todo mundo, pastor? Até com Jesus, gente. Você acha que você é quem? A última bolacha do pacote? Você acha que é a Coca-Cola do deserto? Não, querido. Se Jesus desceu para subir, quem você pensa que é? Então preste bem atenção. Quando o Senhor vai dizer, quando Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, versículo 9, olha o que ele vai dizer de Jesus. Ora isto, ele, Jesus, subiu, que é, senão, que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Desceu ou não desceu? Desceu. Mas o que aconteceu depois? Ele conta: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ninguém sobe sem descer primeiro. Então, se você está num processo de descida, não diga para o Senhor o porquê, mas diga para Deus, pergunte para Deus o para quê. Porque é um processo de ensino, de amadurecimento, para te fazer subir. Existe vitória no monte? Existe, mas existe mais vitórias ainda nos vales. Então, pastor, o senhor está me dizendo que até as coisas ruins, elas podem se tornarem boas? Claro que sim! Mas isso é um pensamento da sua cabeça? Claro que não! Isso está onde? Está na Bíblia. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, boas e ruins, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então até as ruins trabalham em você para contribuir para algo bom. Meu Jesus, tem dia que dá vontade de comer a Bíblia de colher, gente. E eu vou dizer uma coisa aqui, para vocês. Enquanto você está no vale, Deus está preparando o dobro para você. Vou repetir, porque eu queria muito que você recebesse essa palavra. Enquanto você está no vale, Deus está preparando coisas em dobro para você. Nenhum vale que você viva é pior do que o vale de Jó. O vale em que Jó se enfiou. Mas lá em Jó 42, versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava. Quer sair do vale? Ora. Entendeu, né? Ora. Não falei reclama, falei ora. Eu não falei murmura, eu falei ora. Eu não falei tenta procurar uma palavra no disque profecia, não. Ora, ora, cara no pó, olho na Bíblia, 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 cara no pó, na Bíblia. E enquanto você está nesse processo, eu estou no vale, cara no pó, orando, olho na Bíblia, lendo, cara no pó, olho na Bíblia, cara no pó, olho na Bíblia, cara no pó. A Bíblia diz assim: e Deus virou o cativeiro dele e dela, enquanto ele orava. E sabe o que está escrito lá em Jó 42, 10? E o Senhor, diga comigo, e o Senhor, 1, 2, 3?
É Deus quem faz. Escute agora. E o Senhor acrescentou em dobro tudo o que Jó dantes possuía. Tem bênção duplicada para você depois do vale. Aleluia. Não esquece de repartir comigo. Me chama para o churrasco. Vou voltar para a história do Ben-Hadad para a gente encerrar. Ben-Hadad fugiu. Acabe viu Deus dar vitória nos montes e nos vales. Que privilegiado. Ben-Hadad, o inimigo, vamos personificá-lo aqui, o diabo fugiu. Mas o diabo teve uma estratégia. Mandou os seus servos lá na corte de Acabe. E quando chegou lá na corte de Acabe, os servos disseram, olha, eles foram com um paninho de saco, cordas na cabeça, disseram, olha, Acabe, Ben-Hadad está pedindo desculpa. Aí Acabe olhou e disse assim, o quê? O diabo está pedindo desculpa? Tá. Diga para ele que ele é meu irmão. Vocês acreditam nisso? Ben-Hadad está pedindo, diga para Ben-Hadad que ele é meu irmão. Vamos para o segundo passo? Faz o seguinte, manda ele vir aqui. Primeiro, ele trata o inimigo como irmão. Depois, ele manda trazer o inimigo para perto dele. Isso chama-se intimidade. O inimigo vem, e quando vem, vocês acham que parou aí? Quando vem, Acabe sobe na sua carruagem real, e não existia dentro de um reino maior honra do que andar com o rei na carruagem real. Sabe o que Acabe fez? Falou para o inimigo, sobe na minha carruagem aqui, o lugar de honra, eu vou te honrar. Vocês acreditam nisso? Ele saiu pela cidade. Quando ele terminou o passeio com Ben-Hadad, ele falou assim, lembra que o meu pai, nas vitórias que Deus deu para ele, tomou coisas do seu pai. Lembra? Sim, foram muitas coisas, muitas cidades. Então, meu pai já morreu. Eu vou restituir você de tudo. Falou isso para o próprio diabo. E finalmente, para terminar, ele diz assim, fazemos aliança hoje. Eu e você vamos fazer uma aliança. Queridos, não existe nada mais trágico do que uma pessoa que viu Deus fazer milagres nos montes e nos vales. Sentir saudade do diabo. Não existe nada mais trágico do que alguém que viu tantas coisas Deus fazer, pedir para o diabo entrar, subir no carro. Não existe nada mais trágico do que alguém que viu Deus fazer milagres nos montes e nos vales, dizer para o diabo, olha, as vitórias que o meu pai conquistou, eu não dou a mínima, eu entrego tudo para você. Não existe nada mais trágico que alguém que viu Deus fazer tantos milagres nos céus, ou melhor, nos montes e nos vales, voltar a fazer aliança com o diabo. Nada mais trágico. Você sabe o que aconteceu? Passado alguns anos, sabe quem veio guerrear contra Israel e Acabe? Preciso falar, não. Lá estava o exército da Síria de novo. E sabe qual foi a ordem que o rei deu na hora da guerra? O rei deu, vocês só foquem, esqueça o resto, matem o rei deles. Quando Acabe soube que o exército inimigo estava vindo, aquele com quem ele fez aliança, com quem ele chamou de irmão, você acha que fazer aliança com o inimigo te leva aonde? À morte. Esse é o fim. Aquele que tinha vencido nos vales e nos montes em nome do Senhor dos Exércitos, fez aliança, e agora esse inimigo veio para matá-lo.
E quando o inimigo está à sua porta, ele, que é o rei do Reino do Norte, né, mandou um WhatsApp para o rei do Reino do Sul, Josafá. E Josafá veio e disse: eu vou sair na guerra contigo. Mas Josafá ficou preocupado e disse assim: tem algum profeta aqui no reino, para que a gente ouça o que Deus tem para dizer? Josafá é aquele crente fraco, que quando é chamado para fazer coisa errada, pensa em Deus. Já ouviram ou não? Não vou perguntar se tem algum desses aqui, né? Porque vai que... Os profetas entram, mas os profetas eram mentirosos. Por quê? Porque só falavam aquilo que Acabe queria ouvir. Os profetas profetizaram: não, vai que a vitória é sua. Josafá ficou incomodadinho ainda e disse para Acabe: não tem mais nenhum profeta que a gente possa ver se Deus fala? Acabe diz para ele: tem um cara aí chamado Micaías, mas eu não gosto dele. Por quê? Porque ele só profetiza o que eu não quero ouvir. Josafá falou: rapaz, eu até vou para a guerra, mas chama esse cara. Veio Micaías, entrou, e quando ele entrou, Micaías é aquele cara que não está nem aí para nada. É aquele cara que fala de Deus lá na rua, mas fala de Deus lá na sala do rei. Porque o compromisso dele não é com o homem, é com Deus. Chega lá, só estica o dedinho e diz assim: amanhã essa hora, vocês serão desbaratados, destruídos. E eu vejo o exército de Israel fugindo pelas montanhas, como ovelhas sem pastor. Acabe olhou e disse assim: eu não te falei? Esse cara, rapaz, eu não suporto esse cara. Esse cara me confronta. Então, sabe o que Acabe faz com Micaías? O agride. Lhe dá um tapa, lhe agride e diz assim: ponha ele no calabouço. E o trate só com pão e água, até que eu volte com a minha vitória. Quando ele estava arrancando Micaías da sala, Micaías deu uma olhadinha para trás e disse assim: amanhã saberemos se eu sou homem de Deus. Naquele dia, o exército conjunto do Reino do Norte e do Reino do Sul foi varrido pelo inimigo, e um homem com uma flecha atirou, e a flecha entrou debaixo, pela lateral da couraça de Acabe, e ele foi ferido gravemente, e ele foi tirado dali, e ele morreu dentro de Samaria. E é mais trágico do que isso, mas vou parar aqui. Por quê? Porque aquele homem que viu Deus fazer milagres nos montes, e viu Deus fazer milagres nos vales, decidiu fazer aliança com o diabo. Decidiu: não, está tudo certo. Rapaz, estava com saudade de você. Tinha coisas que eu já nem estava gostando mais, mas agora você me lembrou. Vem para cá, sobe aqui no meu carro, anda comigo, eu vou te honrar. Deus já te livrou de tantas ciladas do inferno. Onde você está? Talvez você esteja lá de novo, envolvido com as mesmas coisas, dando ouvido para as mesmas pessoas. E eu aqui nessa noite sou só o Micaías. Pode sentar a mão nesta palavra, pá, e vira as costas. Mas amanhã vocês saberão se eu sou profeta de Deus aqui ou não. Por isso, essa noite é uma noite de absoluto confronto. Porque a Bíblia de Deus, ela confronta para mudar. Ela confronta para transformar. Então, diante de você, nessa noite, tem uma balança de precisão. Coloque a sua alma diante do Senhor, porque Deus não está num sistema religioso, Deus não está numa placa de igreja, Deus não está nas coisas que você puxou para fazer. Deus é Deus, Deus está acima de todas as coisas, e o teu compromisso é com Ele. Não saia da presença dEle por causa de pessoas, por causa de decepções. Não faça aliança, não chame o diabo de amigo, não volte a praticar as mesmas coisas, porque o final é morte.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, a imagem que eu tenho aqui do Senhor nessa noite é um Deus com uma aliança. Como é essa que eu estou aqui na mão? E a palavra de Deus aqui para algumas pessoas, muito especificamente, é dizer: está vendo essa aliança na minha mão? É a aliança que você jogou no chão e desprezou. Mas enquanto você dava as costas, eu juntei, porque fui eu que te dei. E enquanto que eu não chamo aliança com o diabo de aliança, eu chamo de laço. Porque o diabo não tem aliança, o diabo tem laço. Ele amarra, 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 amarra. Mas nessa noite, só existe uma coisa que pode desatar os laços de Satanás. É o fogo do Espírito. Porque o fogo do Espírito queima todas as cordas que te prendem. E diante de você está um Cristo com uma aliança na mão, dizendo: fui eu que fiz, eu que te escolhi. E a aliança está aqui na minha mão, para que a gente recomece juntos. Um novo tempo, uma nova história.